não tivéssemos Jesus na nossa vida, o que seria do nosso caminho, né? Ele mesmo falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. O que mais que ele falou? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, através de Jesus, você tem acesso ao Pai. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. O nosso assunto vai ser caminhar com Jesus. E uma caminhada, ela tem início, meio e fim. Eu já falei isso há muito tempo atrás. Mas nessa caminhada vão acontecendo muitas coisas pelo caminho. Algumas coisas que nos alegram, algumas coisas que às vezes nos faz pensar em desistir, às vezes nós achamos que está difícil, às vezes nós estamos cansados, mas o que nos anima é que no fim da nossa caminhada teremos um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo, na sua glória, na presença de Deus. A palavra diz que nós o veremos face a face, veremos como Ele é, porque nós seremos purificados em Jesus Cristo para poder chegar na presença de Deus. Então eu quero falar um pouco sobre esta caminhada. Antes eu queria relembrar da última vez acho que foi a última vez que eu trouxe a palavra, que eu falei sobre a parábola do semeador. Vocês lembram disso? Hoje nós vamos analisar a parábola do semeador na prática. Escolhi um personagem bíblico e nós vamos examinar a vida dele e ver como foi a caminhada desse personagem bíblico. E é um personagem muito conhecido. Antes de eu entrar nesse assunto, vamos orar? Você precisa de uma resposta do Senhor? Talvez você aqui precise, talvez alguém que vai assistir a mensagem, depois, em qualquer tempo, também está precisando de uma resposta. E eu creio que o Espírito Santo tem a resposta para a sua vida. Amém? Vamos orar? Apresenta a sua vida na presença do Senhor. Obrigado, meu Deus. Nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos. Nos colocamos em Tua presença a cada momento, a cada instante, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Venha operar um milagre neste lugar. Responde à oração. Contempla, Senhor, estes que por alguma razão estão necessitando, que estão passando um momento difícil hoje, mas o Teu Espírito Santo é suficiente para tocar nesse coração, para renovar esta vida, para transformar toda situação difícil, todo problema, em uma caminhada alegre, feliz, na Tua presença, Senhor. Por isso eu Te peço, toca em cada coração. Venha, ó Deus, mover o Teu Espírito Santo neste lugar. Venha mover o Teu Espírito Santo sobre todas as pessoas que ouvirem esta palavra e que nós possamos contemplar o milagre do Senhor. Que nós possamos contemplar a bênção de Deus sobre a vida de cada um. Responde à oração que sai deste lugar nesta hora. E abençoa o Teu povo, Senhor, fortalecendo, curando, libertando, ó Deus. E principalmente dando um novo ânimo, dando um coração alegre na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, vamos ler um texto. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 3. Diz assim, e nós vamos ler até o versículo 11, até onde termina esse texto. Lucas 5, 3 a 11. Entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco
para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, presta atenção nisso: não temas, doravante, ou de hoje em diante, serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, presta atenção nisso também, deixando tudo, o seguiram. Amém? Só até aí, não precisamos ir adiante nos textos, depois eu só vou ler mais uns 2 versículos no Evangelho de João, 2 ou 3 versículos. Mas para aquilo que nós vamos falar hoje, essa parte aqui já nos diz tudo. Como eu falei, nós vamos tratar do assunto de caminhar com Jesus. Só que eu vou fazer essa caminhada em comparação com a parábola do semeador e vamos colocar na vida de Pedro como se deu cada uma dessas fases. Lembra quando o semeador saiu a semear? Vamos ver se a gente lembra mesmo. Uma parte caiu no caminho, a outra caiu sobre as pedras, a outra caiu entre os espinhos e a outra caiu em terra boa. E nesse estudo que a gente fez lá atrás, nessa mensagem, nós colocamos que isso se aplica na nossa vida. É um caminhar. Nós vamos passando essas fases. Já passamos a fase da que caiu à beira do caminho. Nós vencemos essa fase, amém? Você venceu? Aí vem a fase da que caiu sobre as pedras. E essa fase precisa ser vencida, porque senão não tem raiz, não tem sustento. Então eu acredito que se você está ouvindo essa palavra hoje, se você está recebendo essa palavra no seu coração, você já superou essas coisas. Ah, minha caminhada está difícil. Irmãos, quem é que tem um caminho fácil nesta vida? Você conhece alguém? Você conhece alguém que tudo que a pessoa faz dá certo? Você conhece alguém em que a pessoa planeja alguma coisa, ela pensa alguma coisa, ela vai, executa, não tem problema nenhum, não tem barreira nenhuma, daqui a pouco ela está bem e continua assim até o fim da sua vida? Você conhece alguém? Eu nunca vi ninguém. Eu vi pessoas prosperarem e caírem, né? Eu vi pessoas se levantarem, parece que no poder, na autoridade, e daqui a pouco acabou. Então vamos enxergar um pouco isso. Muito bem. O que aconteceu aqui? Pedro acreditou na promessa de Jesus. Falou: Pedro, vem cá. Você vai deixar de ser um pescador de peixes e eu vou te fazer um pescador de homens. Tudo bem? Ele aceitou. Ele acreditou na promessa. E nesse acreditar da promessa, ele inicia uma nova caminhada. Uma nova caminhada com Cristo. Vem novos desafios. A gente começa a contemplar coisas. Isso eu vou falar aqui entre a vida de Pedro e a nossa vida, tá bom? Então ele aceitou a caminhada. Aí quando ele aceitou a caminhada, e andando com Jesus, ele já começou a contemplar os milagres de Jesus, já começou a ter conhecimento dos ensinamentos de Jesus, das parábolas de Jesus. E muitas pessoas, elas vêm a Jesus por um acontecimento grande na sua vida. Obrigado, pastor. Como é que você sabia? Às vezes pessoas vêm a Jesus por causa de um acontecimento grande. A pessoa tem uma necessidade e alguém fala: olha, Jesus é o caminho. E a pessoa vai e ela acredita. Irmãos, não tem coisa mais maravilhosa do que alguém que não conhece a Jesus
ouvir a palavra e ver que Jesus é poderoso para transformar a sua vida, e a pessoa acredita. E ela continua caminhando e seguindo a Jesus. É a coisa mais maravilhosa, irmãos. O bem mais importante que nós temos nessa vida, presta atenção nisso. A coisa mais importante, o mais precioso que nós temos, é a salvação em Cristo Jesus. Amém? E Jesus ilustrou isso de muitas maneiras, falando daquela pérola de grande valor. A pessoa deixa tudo o que tem por causa daquela pérola, por causa do tesouro que a pessoa encontra no campo. Então, a coisa mais preciosa que nós temos é a salvação em Cristo Jesus. As outras coisas fazem parte da caminhada. A gente vai de um jeito, de outro, com facilidade, com dificuldade, mas, irmãos, nós temos um alvo. Você tem um alvo na sua vida. É continuar seguindo a Jesus, até que Ele venha buscar a sua igreja, até que a gente deixe este mundo. E a palavra diz que no final, quando tudo se consumar, a palavra fala, nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós sabemos que as situações dessa vida são passageiras. Mas o estado final das coisas que Deus tem preparado para a sua vida é estar para sempre com o Senhor, aleluia. Esse é o estágio final da nossa vida. Esse é o nosso diploma, né? Quem já se formou em pelo menos um curso aqui? Em 2, em 3, e a gente vai adiante, né? Não é legal? Você chega lá, né? Chega lá, aquela cerimônia de formatura, e o seu nome é chamado. E você sai do seu lugar, imagina o dia que você se formou. Faz voltar a cena aí. O dia que você se formou, você sai do seu lugar e caminha e vai receber o seu diploma. Nessa hora que você vai receber o seu diploma, talvez você comece a relembrar a sua caminhada desde o princípio que você foi aprovado para fazer aquele curso, todas as dificuldades que você passou, os dias de chuva, os dias de luta, os dias de choro, mas tudo aquilo foi a sua caminhada. Você chegou no final. A nossa vida cristã é exatamente igual, irmãos. É dia de chuva, é dia de tempestade, é dia difícil, é dia fácil, dia de rir, dia de chorar, dia de comemorar, dia de ficar no seu canto sozinho, sem abrir a boca, porque o seu coração está apertado, mas vai chegar um dia que o seu nome vai ser chamado. E você não vai receber um diploma, você vai receber uma coroa, um galardão de glória. Irmãos, isso é motivo para a gente lutar e batalhar para superar todas as dificuldades. Esse é o nosso objetivo final de vida. Então, às vezes nós recebemos uma bênção ou uma cura, não importa, mas nós vamos a Jesus. Uma resposta de oração. E olha só que interessante, irmãos. Pedro, ele sabia tudo sobre pescaria. Ele sabia tudo. Aí você fala, se tem um homem experiente, é esse aqui. Mas por mais que a gente saiba tudo, com Jesus a gente sempre pode saber alguma coisa a mais. Amém? Porque ele sabia tudo sobre pescaria. Ele só não sabia que ele podia pescar através de um milagre. Ele fez tudo que ele podia fazer. Trabalhou a noite inteira. Aí Jesus fala, vai e lança a rede. E ele pega os peixes. Por quê? Porque Jesus operou ali um milagre. Por mais que a gente saiba, ainda nós precisamos do milagre do Senhor na nossa vida. Ele sabia tudo. Aí o Senhor Jesus muda a condição dele. Fala, olha, de hoje em diante serás pescador de homens. Aí ele já não sabia nada. A experiência com peixes não valia, não tinha valor algum para o ser humano. Assim também é a nossa vida. Por melhor que a gente tenha experiência,
Com Jesus é tudo novo, aleluia. Que caminhada boa. Quem está feliz com Jesus aí? Você está feliz? É uma caminhada boa, com Jesus é diferente. E Pedro, ele foi fazendo isso. Ele não sabia que ele podia pescar através de um milagre, mas ele descobriu. Então eu quero te falar uma coisa. Nas situações que você desconhece, que você já fez tudo, o Senhor ainda tem um milagre na sua vida para te abençoar. Você crê nisso? Seja qual for a situação. O Espírito Santo, ele sondou seu coração no decorrer dessa semana. No decorrer desse dia que você se levantou e só você sabe a situação que você está vivendo. Mas uma coisa eu te digo, o Espírito Santo sondou seu coração. E eu te garanto que ele tem uma resposta para você hoje. Recebe aí na sua vida. Bom, então Pedro, em vista daquela situação, daquele chamado que ele aceitou e creu em Jesus, o que nós lemos aqui nas últimas palavras do versículo 11? Deixando tudo, o seguiram. Mas isso é só o começo. É só a primeira parte da caminhada. Deixou tudo e seguiu. Então, nesse aspecto aqui, ele superou aquela semente que caiu no caminho. Ele começou a andar nesse momento. Aí, nós vamos falar do percurso da vida de Pedro. Que a caminhada é um percurso, você tem uma meta, você tem um destino, então você tem aquela caminhada. No percurso, o que acontece? Acontecem muitas coisas também. Nós temos momentos de paz, de tranquilidade e momentos de muita dificuldade. Imagina que você pega um ônibus para ir daqui até a Bahia. Está fazendo um percurso. Aí, num determinado trecho do caminho, está um sol muito forte e aquele calor, e você está vivendo o calor. Daqui a pouco vem uma tempestade. Pode furar o pneu do ônibus. De repente acaba o seu dinheiro para você comer alguma coisa na viagem, ou você não sabe onde colocou. Pode acontecer muitas coisas, mas você chega lá no final. Então, o que muda na nossa vida? É como nós reagimos diante de cada dificuldade. Como nós nos expressamos, como nós enfrentamos cada situação. Aqui existe uma diferença, e eu quero trazer essa diferença agora. A diferença de Pedro e de nós mesmos, da nossa vida. Todo mundo conhece Pedro, né? Era uma pessoa impulsiva, e falava o que tinha que falar, e agia, ele enfrentava a situação. A diferença é que Pedro, ele expressava os seus sentimentos. E nós, irmãos, nós somos especialistas em esconder sentimentos. É verdade ou não é? Tudo bem? Tudo bem, irmão. Tudo na paz, tudo na paz. E nós escondemos os sentimentos. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que é bom aqui em esconder sentimentos? Não precisa responder. Não precisa responder. Não é verdade? A gente esconde. A gente não põe para fora. E sabe que isso daí nos faz sofrer? Sabia disso? É bom ter alguém para você compartilhar alguma coisa. Alguém que ore por você. Alguém que você sabe que está caminhando do seu lado. Nós guardamos um monte de coisa, irmãos. Aquilo afeta o nosso coração, aquilo nos faz sentir indisposto, causa tristeza no nosso coração. Quando a gente tem comunhão muito grande com uma pessoa, você olha na pessoa e por mais que a pessoa diga que está tudo bem, você sabe que não está, não é assim? A gente olha, a gente conhece, está tudo bem, está. Eu não estou dizendo que a gente tem que esconder a nossa tristeza, não é isso.
mas também ficar mostrando para todo mundo, não. A nossa confiança em Jesus é que Ele está conosco. Na hora boa, na hora difícil. Ele está conosco. E tem essa diferença, nós escondemos tanta coisa. E Pedro não, é assim, assim. Não, é o Senhor, manda eu ir ter contigo aí. Mexeu com Jesus aqui, eu tenho uma espada aqui na mão. Não tem conversa comigo, não. Então ele era assim, mas nós somos diferentes, né, irmãos? Como é que está? Pastor. Como é que está? Está uma bênção, né? E a gente sabe, né? A gente sabe pelo olhar. Eu desde pequeno, Deus me deu essa capacidade de olhar para alguém e enxergar o que ninguém via. Então eu conseguia ver o medo no rosto das pessoas, eu conseguia ver a tristeza, eu conseguia ver o abatimento. Desde muito pequeno, eu olhava para alguém e eu sabia, né? E é muito fácil, né? Eu vou representar aqui, né? A gente está vivendo uma situação bem difícil nesses dias aqui, né? Eu comuniquei a algumas pessoas, mas quero comunicar a toda a igreja. Nós precisamos vender a nossa casa e estamos procurando um apartamento para ir para um lugar pequeno, menor e começar uma nova fase da nossa vida. Mas nós, todo dia, nós temos o nosso tempo de oração. Senhor, abre as portas para nós. É a mesma coisa que alguém chega para mim e fala assim, presta atenção em mim agora. Alguém chega para mim, e aí pastor? Quem já sabia, né? Vocês estão sabendo agora. E aí pastor, está tudo bem? Eu digo, tudo bem. Eu já estou mostrando a minha derrota. Não, está tudo bem. Porque eu sirvo um Deus poderoso. Eu sirvo um Deus maravilhoso. Está tudo bem. Eu já sei a resposta, não sei. E eu tenho uma coisa que eu costumo dizer para a pastora, e eu coloco isso na minha oração. Senhor, eu não sei o que tem preparado para mim, mas seja o que for, se veio das tuas mãos, será bênção na minha vida. Aquilo que vem de ti é bênção, seja pouco, seja muito. Veio do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, é o melhor que Ele tem para mim. Mas mudou muito, não tem problema, porque o Paulo dizia, eu sei ter abundância e sei ter necessidade. Mas por quê? Porque ele tinha uma visão de estar seguindo ao Senhor. Então é isso, irmãos. Muitas coisas nos abatem, sim, mas o Espírito Santo nos dá alegria. A palavra de Deus é repleta disso, né? O choro pode durar uma noite inteira, chorando. O que acontece de manhã? A alegria vem. E olha, outra coisa que eu costumo fazer também, todo dia que eu acordo, eu agradeço ao Senhor, não sei nem o que vai acontecer, mas eu falo, obrigado Senhor, louvado seja o teu nome por esse dia. Todo dia. Aí termina o meu dia, nós vamos ter o nosso momento de oração. Senhor, obrigado por esse dia, pelas tuas bênçãos, por aquilo que nós passamos. Nós louvamos o teu nome. E aí eu apresento a minha necessidade. Nós vimos isso aqui, né? Não vimos? Ouvimos isso aqui. Então é para nós praticarmos estas coisas. Mas vamos lá. Às vezes nós não falamos, mas nós indagamos. Será que eu tenho que passar por essa situação? Indagações nossas. Por que eu passo por dificuldades? Indagação nossa. De repente eu vou falar uma coisa que você já disse muitas vezes. Por que isso só acontece comigo? É engraçado, né? Você tem ideia de todas as pessoas no mundo que elas estão passando, mas a gente olha para nós. Mas por que eu faço as coisas e não dá certo? Só comigo acontece isso. Não é, irmãos. A caminhada, ela tem essas surpresas. Mas vamos em frente. Agora eu vou falar alguma coisa, irmãos, que talvez eu vou mexer com alguém, com algumas pessoas, ou não, mas eu preciso falar. Tá? Nós estamos passando aí nem sei como é que está, porque eu não acompanho, né? Mas nós estamos passando aí uma semana decisiva, e aí alguém fala assim, por que Deus permitiu que meu time perdesse? Por que será que Deus permitiu que meu time perdesse? Irmão, esquece seu time. Deixa ele para lá. Deus não tem nada que ver com isso.
né? Você não sabe o que acontece nos bastidores, o que as pessoas combinam, quanto dinheiro vai, você não sabe nada disso. Ó, esquece, time não te leva a lugar nenhum. Tem pessoas que sofrem pelo time porque perdeu, porque ele sabe todas as coisas, estava na cara do gol e perdeu o gol, e sofre com aquilo, e muitas vezes não consegue enxergar uma necessidade de uma pessoa que está do seu lado, que está precisando de uma ajuda, de uma palavra. Esquece time de futebol, Deus não tem nada a ver com futebol, irmãos. Deus não tem nada a ver com a política. O que ele tem a ver é que ele vai fazer justiça. E ponto final. Se ele está roubando, se acreditar, não importa. Diante de Deus, ele está vendo todas as coisas. Cabe a nós orarmos e intercedermos, mas esquece essas coisas. Muito bem. E aí então Pedro foi nessa caminhada. E aí, começa a mudar um pouco a fase. É a fase da gente começar a analisar e refletir, o que será que eu fiz? É essa fase que Pedro está passando agora. Eu vou só citar os fatos, não vou dar referência, porque se você quiser saber bastante coisa sobre a vida de Pedro, você lê o Evangelho de Lucas e o Evangelho do João. Até vou dar uma sugestão de estudo para vocês, né? Leia o Evangelho de Lucas, em todas as situações toda vez que falar Pedro ou os discípulos, Pedro estava lá, e o Evangelho de João, você vai ter uma ideia muito grande. Mas eu vou falar algumas coisas aqui, das coisas que aconteceram. Os discípulos estão no barco, vem uma tempestade, Senhor, socorre-nos, você não se importa, nós vamos morrer. Então, ou seja, ele está andando com Jesus, mas achou que ia morrer. Então vai lá, desperta Jesus, faz alguma coisa, Senhor. Jesus fez? Ele fez, acalmou a tempestade. Aí, chega lá uma pessoa desesperada, fala, minha filha morreu. E Jesus vai lá, Pedro, Tiago, João, leva, e ele ressuscita aquela menina. Então Pedro viu ali, que através da ordem de Jesus, nós ouvimos aqui esses dias atrás também, através da ordem de Jesus, aquela menina que havia morrido, ela ressuscitou. Se nós formos lá para quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, o que Jesus fez? Ele recebeu os 5 pães e os 2 peixes, deu graças, partiu e fez o quê? Deu aos seus discípulos. Então Jesus iniciou um milagre. Os discípulos iam partindo o pão e distribuindo para as pessoas. E cada um que pegava aquele pão que partia, ele se multiplicava. Então, pelas mãos de Pedro, passou também o milagre da multiplicação. Porque tudo que passou pela mão dele, que ele distribuiu, foi multiplicando. Que experiência maravilhosa. Alguém já viveu uma experiência semelhante dessa? Semelhante a esta? Eu vou contar um fato em que nós cremos que isso aconteceu. Eu creio que isso aconteceu. Nós dirigimos uma igreja lá no bairro da Casa Verde, e conversando com alguns irmãos, era uma igreja, talvez metade dessa daqui, conversando com alguns irmãos, nós resolvemos marcar uma vigília. E marcamos uma vigília, acho que foi de sexta para sábado. Não lembro agora se foi de sexta para sábado ou de sábado para domingo, mas é assim que a gente marcava. Marcamos uma vigília entre ali os irmãos. Marcamos o dia. E eu não sei como é que foi, irmãos. Aquela notícia se espalhou, que ia ter uma vigília na nossa igreja. Não sei de que jeito. Quando nós chegamos lá, já tinha uma multidão de pessoas. E o irmão, ele levou um lanchinho, uma bandeja de lanche, para a gente comer de manhã, quando acabasse a vigília. Quem já participou de vigília aí? É uma coisa gostosa, né? O irmão levou uma bandejinha para a gente comer, quando 6 horas da manhã ia acabar a nossa vigília. E aí começou a vigília. Só que aconteceu uma coisa diferente, irmãos. Cada vez chegava mais gente. Oh, que bênção, irmãos.
gente chegando, lotou a igreja, e muita gente, e foi uma bênção, Deus abençoou, Deus honrou a nossa oração, o nosso trabalho ali na vigília, e chegou 6 horas da manhã. E aí o irmão ficou assim, e agora, né? O que eu faço? Eu trouxe um pratinho de lanche, e eu não vou nem apresentar. O pessoal vai embora, cada um coma na sua casa, como diz lá em 1 Coríntios, né? Quem tiver fome, come em casa, não é isso? Mas aí ele pensou e resolveu levar aquela bandeja de lanche e pôs lá. Eu acredito que foi isso, porque todo mundo comeu daquela bandejinha. Todo mundo comeu daquela bandejinha. Então a gente guardou isso no nosso coração. Falei, Deus fez um milagre aqui. Foi um fato interessante que aconteceu na nossa vida. Foi uma bênção. Uma coisa tão simples, mas passou pelas mãos de Pedro. E por que não pode passar pelas suas mãos? Você se levantar e fazer alguma coisa por alguém, e Deus usar a sua vida para que aconteça um milagre. Não para a gente ficar se vangloriando, mas para a gente ver a grandeza de Deus. Para a gente ver o poder de Deus e saber que Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus maravilhoso. Esse Deus é que anda com você. E você anda triste, de cabeça baixa. E você fica pensando, porque isso acontece isso comigo. Não importa, irmãos, a nossa caminhada vai ter de tudo. Mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor está comigo, o Senhor está contigo. Uma outra coisa, quando Jesus fala assim para os discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? E é Pedro que se levanta, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E depois Pedro diz assim, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então o Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Olha que experiência maravilhosa. Pedro esteve ali com Jesus quando ele subiu ao monte e se transfigurou diante deles. Pedro foi aquele também que, vendo Jesus andar sobre as águas, falou, Senhor, manda que eu vá aí. E ele foi. E muitas outras coisas ele participou. Mas você acredita, se eu disser que todas essas coisas que aconteceram na vida de Pedro, ainda é como aquela semente que caiu no caminho, sobre as pedras e entre espinhos. Sabe por quê? Porque aqui começa o problema. E Jesus fala, né? Aquela que caiu entre espinhos, a pessoa começa bem, mas as dificuldades, os cuidados, os problemas, faz com que a pessoa desista. Então nós vamos entrar aqui no trecho decisivo da caminhada. É agora que vai decidir se você continua ou se você desiste. Então eu te digo, seja qual for a situação, nunca desista, nunca, nunca, nunca desista. Nós vamos falar sobre o trecho decisivo. É nessa hora que nós temos que decidir. Quando chega uma pessoa para Jesus, e indaga a Jesus a respeito de seguir a Jesus, ele fala, olha, vende tudo, dá aos pobres, e tem esse diálogo. Aí Pedro começa a pensar, ele começa a reavaliar a sua caminhada. E ele faz uma pergunta para Jesus, lembra que eu falei para você registrar o que eu falei lá no versículo 11? Ele faz uma pergunta para Jesus. Ele fala assim, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? O que é isso? É uma avaliação. Poxa vida, será que eu fiz certo? Será que eu fiz certo de deixar tudo e seguir a Jesus? É isso que ele está dizendo aqui. Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Ele começa a avaliar. Será que vale a pena o sacrifício? O que será que vai dar tudo isso?
Mas não parou por aí a dificuldade de Pedro. Mais um pouquinho para frente, Jesus chama Pedro e fala: olha, Pedro, vem cá. Eis que Satanás pediu para rodear a sua vida. Mas o que Jesus fala? Mas eu roguei por ti, ó Pai. Eu pedi ao seu favor. Então, olha, presta atenção nisso. Ainda que venha uma luta espiritual, com todos os demônios se levantando contra a sua vida, Jesus fala: olha, sou eu que intercedo por você junto ao Pai. A luta pode se levantar, mas ela não vai te derrotar. Ela pode ser muito grande. E humanamente nós não temos forças para enfrentar, mas o Espírito Santo que está sobre a nossa vida é suficiente para nos dar a vitória. Sobre a sua vida, quando você creu em Cristo e aceitou Jesus, foi colocado sobre a sua vida a marca do sangue de Jesus. Como foi lá no Egito, passou o sangue na porta. Sobre a sua vida está a marca do sangue de Jesus. O inimigo se levanta, mas em nome de Jesus ele recua, porque aqueles que são do Senhor é Ele que guarda. Ele guarda a sua vida. Mas é uma dificuldade. Olha, Satanás pediu para rodear a sua vida. Opa, agora está ficando difícil. Está ficando muito estreito. E aí depois tem aquela parte em que Jesus fala: olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, e eles o crucificarão. E Jesus explica para os discípulos. O que Pedro disse? Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Se eu tiver que dar a minha vida por ti, eu dou a minha vida por ti. E aí chega lá, na hora de prender a Jesus, pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Eu quero resolver do meu jeito. E Jesus fala para ele: Pedro, você daria a sua vida por mim? Não, você não daria. Eu vou além. Você vai negar 3 vezes que me conhece. 3 vezes você vai negar que me conhece. É difícil? É difícil, irmãos. A gente pensa que é uma coisa. Alguma vez você já passou por isso? Você pensava que você podia fazer, você pensava que tinha capacidade, e aí dá tudo errado, você começa a refletir e falar: eu não sou quem eu pensava que eu era, eu não tenho a força que eu pensava que tinha. Eu dizia que nada ia me abalar, mas essa coisinha pequenininha, um tropeção que eu dei, desabou toda a minha vida. Uma situação que veio na minha vida, não estou dizendo que a situação que você vive hoje é fácil, é difícil. Mas a pessoa fala, uma situação que vem na sua vida, desaba toda a sua estrutura. E Jesus fala assim: Pedro, 3 vezes você vai negar que você me conhece. E aí, antes dele negar ainda, Jesus vai ao Getsemane e fala para os seus discípulos: olha, fica aí orando e vigiando, eu vou orar um pouquinho mais adiante, e eu já volto. E o que Jesus faz? Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. E orou, do seu rosto saíram gotas de sangue no seu suor. E ele volta para aqueles que eles tinham falado para estar vigiando e orando. O que acontece? Estão dormindo. E Jesus fala: vocês não puderam vigiar nem uma hora comigo. Em algum trecho fala que eles estavam dormindo de tristeza. Mas não pôde vigiar com Cristo. Então é um momento decisivo, até que ele negou a Jesus. É fácil? Não é fácil. E aí, ele deu mais um passo decisivo.
apesar de ter ido lá no túmulo e ver o túmulo vazio, apesar de tantas coisas da manifestação de Jesus, chega lá reunido com os outros, ele fala assim: eu vou pescar. E o que os outros dizem? Nós também vamos contigo. Aí para pensar. Eu quero que você pare para pensar um pouco. Quando ele fala, vou pescar, aí chegou o momento em que ele estaria desistindo. Ele fala assim: não vale a pena, não valeu a pena. Passei por tudo isso, tantas lutas, tantas dificuldades, não vale a pena. O que Jesus disse para ele? Você será pescador de homens. O que Pedro fala? Vou pescar. Pescar o quê? Peixe. Ele estava dizendo assim: olha, eu vou deixar tudo para trás, tudo que eu aprendi, todas as experiências que eu tive, vou deixar tudo para trás. E vou voltar a fazer aquilo que eu sei fazer, pescar peixe, ter o meu sustento, sustentar minha família. Então é nesse momento que está aquele trecho da semente que foi lançada entre espinhos. Quando chega a hora da dificuldade, quando chega a hora da luta, desiste. Não permaneceu. Mas agora, irmãos, acontece outro fato muito interessante. Eles foram pescar? Foram pescar. O que aconteceu? Não pegaram nada. O que aconteceu? Jesus aparece na praia. Filhos, tem alguma coisa que comer? Não, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. O que Jesus foi fazer lá? Foi dizer para Pedro: Pedro, eu não esqueci da promessa que eu fiz na tua vida. Você será pescador de homens. E é interessante que o mesmo milagre que aconteceu quando Pedro foi chamado, é o mesmo milagre que acontece agora, quando Jesus vai encontrar com ele. Então eu quero te dizer, na sua vida, eu quero que você creia no seu coração, Jesus não esqueceu daquilo que Ele tem para a sua vida. Aquilo para que Ele te chamou, que Ele te colocou nesse lugar, Ele vai fazer, Ele não esquece. E se você estiver pensando em desistir, Ele vai te buscar. Ele vai lá e faz o milagre, o mesmo milagre que Ele fez lá no começo, quando Ele chamou a Pedro, Ele faz novamente, para mostrar que as promessas dEle não falham, que as promessas dEle permanecem para sempre. E é nessa hora que Ele restaura a vida de Pedro, é nessa hora que Ele tem aquele diálogo com Pedro: Pedro, vem cá, eu tenho um chamado para a sua vida, você tem que cuidar do rebanho, você tem que cuidar das minhas ovelhas. A fase dos peixes já foi, aquilo é passado, continua em frente agora. E assim eu estava pensando ontem, e eu me lembrei de tantas pessoas que eu conheci, que desistiram no meio do caminho. Passou uma luta muito forte, e aí no seu coração, ele disse: isso não é para mim não. Aí a pessoa começa a faltar na igreja, começa a vir, aí você vai visitar, a pessoa vem mais uma vez, aí some de novo. Eu quero que você saiba, essa mensagem é para aquelas pessoas que já desistiram, ou que estão pensando em desistir. O Senhor quer restaurar a sua vida. O Senhor tem uma obra de restauração na sua vida. O Senhor tem um milagre na sua vida. Pessoas que estão longe de Jesus, precisam voltar. Mas eu passei por tanta coisa, eu tive tanta decepção, muita tristeza, ninguém sabe o que eu passei. É mentira, Jesus sabe o que você passou. Ele sabe o que você passa hoje. Mas Ele está dizendo assim: eu quero restaurar a sua vida, volte. Não desanime, não desista. Ele sabe o que você está passando. Algumas pessoas que louvavam a Deus, adoravam, tinha aquela alegria de louvar o Senhor, de repente para de louvar.
Às vezes a pessoa está na igreja, e lá no seu coração, no seu pensamento, está dizendo: eu não tenho motivo para louvar a Deus, eu não tenho motivo para adorar a Deus. E ela para de louvar. E nós não precisamos ser cantores para louvar a Deus, não. O Senhor recebe o louvor que vem do fundo do seu coração. Ele sabe que você deixou de louvar. Ele sabe que você deixou de adorar. Pela luta, pela dificuldade que você está passando. Mas está dizendo: volte, continue, se levante. Dê glória a Deus, adore ao Senhor. E nesse momento, o Senhor Jesus diz a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E ele recebe finalmente o chamado. Aí começa uma coisa maravilhosa, irmãos. É aquele momento da semente que caiu em terra boa, em boa terra. A semente cai em boa terra. Toda semente tem um ciclo de germinação. Você lança a semente, toda semente, grande, pequena, pode ser a menor semente, uma semente de hortaliça pequenininha, de almeirão, de salsinha, pequenininha. Ou um arroz, ou um caroço de abacate, toda semente. Lá dentro dela, ela tem um embrião. E ele fica adormecido. E quando essa semente era é lançada numa boa terra, ela morre, ela tem um tempo. E ela, como semente, ela morre. Foi o que Jesus falou. Se o grão de trigo não morrer, ele não dá fruto. E ela morre como semente.